Salmo 116, do verso 1 ao verso 10. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, queremos compreendê-la, para nossa edificação, para nossa mudança, para nosso crescimento na fé e na esperança no Senhor. Abençoa, Deus, a Tua igreja aqui presente, para que sejamos edificados pela Tua palavra. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mas eu serei breve, irmão, desse Salmo 116, porque você poderá ler depois em casa o Salmo 116 e tirar algumas lições preciosas, para a sua vida. Mas eu quero, baseado no primeiro verso e alguns outros, mas o salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nós viemos adorar um Deus que ouve, que responde e que vem ao nosso encontro. Mas citando apenas dois exemplos de pessoas que tiveram dúvidas se Deus escuta, se Deus ouve ou se Deus vem ao encontro. Um deles lá em 1866, 26 mais ou menos, você encontra o Castro Alves, grande poeta, escrevendo sobre navios negreiros, a situação caótica da África, e ele começa a escrever um poema como se ele estivesse lá e clamando, porque é que os filhos da África são trazidos, levados para outros cantos. E então ele vai dizer, ele começa a sua poesia para dizer: ó Deus, onde estás que não me respondes? Porque há quase 2000 anos eu lanço o meu grito e não me respondes. Em que parte do universo, em que estrela, em que mundo tu te escondes, que não me respondes? E aí você pode ler que é interessante em Vozes da África. Você pega um outro jovem da época de uma maioria que está na igreja hoje. Eu particularmente gostava muito das suas letras, das suas músicas. Terminou no final trágico, a morte, como vários outros também que não confiam totalmente em Deus. Você tem o Antônio Marcos, que escreveu uma letra, que cantor, uma letra interessante, dizendo: ó Deus, eu queria tanto conversar contigo, falar dos meus problemas e perguntar por que ninguém me responde, se a felicidade existe ou se é só um sonho meu. E ele disse: mas eu não sei rezar, mas eu queria tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas e dos sonhos meus, mas eu sei que é impossível. Ele disse: eu perdi o meu tempo aprendendo a amar gente que nunca soube o que é amor. E ele disse: então perdoe-me, porque eu não sei rezar. E aí ele vai conversando com ele mesmo nessa poesia. A ideia é que ele vai dizer: eu não sei rezar, mas eu queria tanto conversar com Deus. E assim são centenas de milhares de pessoas em nossos dias que tentam conversar com Deus, mas vários desistem, porque primeiro não acreditam que Deus responde. Alguns pensam que Deus está longe, está distante, como lemos em Romanos 10. O Salmo 115, ele faz uma comparação com os deuses de algumas nações e o Deus de Israel. E ele diz: olha, os deuses deles têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm nariz, mas não cheiram, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, têm boca, mas não falam, e eles tornam semelhante a eles, aos que os fazem, quanto neles confiam. E aí ele diz: Israel, porém, confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor. Então nós estamos adorando um Deus que não só fez o universo, mas também é um Deus que diz: clamas-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Em Jeremias 33:3, ele disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas de que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então há uma euforia às vezes em nome de Deus, mas não acreditam que Deus responde. E este Salmo 116 faz parte de uma série de salmos de ação de graças. E aí o salmista enfrenta uma enfermidade, quase que desistindo da vida, e ele entra numa calamidade, numa situação de extrema dificuldade, e ele diz: mas mesmo assim eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque inclinou os seus ouvidos para mim. Ele diz: porque inclinou os seus ouvidos, e ele disse: invocá-lo-ei enquanto eu viver, porque laços de morte se apoderaram de mim. E ele disse: eu caí em tribulação e tristeza,
Então eu invoquei o nome do Senhor. E aí de repente ele diz: então volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, porque livrou os meus pés da morte, aliás, os meus pés da queda, a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas. Então volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Há um problema contemporâneo, quando no meio de cristãos, muitos entram em desespero e não oram ao Senhor. Por outro lado, fantasiam a vida cristã e dizem que cristão não tem problema, é só você declarar, ordenar, tomar posse, fazer algo nesse sentido, que está tudo resolvido. No entanto, você vai para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e você descobre que, como aqueles irmãos sofreram, hoje é dedicado à intercessão pelas igrejas sofredoras, o país que persegue as igrejas, mas irmãos que permanecem firmes e inabaláveis no Senhor, como foram nossos primeiros cristãos. E aí pelo mundo todo tem igreja sendo perseguida, e no Brasil são várias artimanhas que a igreja brasileira sofre por falta de conhecimento bíblico, por falta de dependência do Senhor, por falta de acreditar que o Deus que ela adora é um Deus que ouve, é um Deus que responde e é um Deus que vem ao encontro. Isso está sendo tanto fantasiado que os cristãos acham que podem desistir de Deus, e aí eles só tomam posse, ordenam, determinam alguma coisa assim, e vão naturalmente se afastando de Deus, porque a leitura da Bíblia é pouco praticada. É cristão sem cultura, vão se perdendo na história, como uma boa parte das igrejas reformadas foram se perdendo na Europa e em outras partes, porque vai se distanciando da palavra de Deus e da vida de oração e comunhão com o Senhor. Volte seus olhos aí para o texto lido. Ele diz que no verso de número 3 o seguinte: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, então eu caí em tribulação e tristeza, mas eu invoquei o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra minha alma. E aí ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Então volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. E aí ele vai fazer essa grande declaração do verso 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, da queda dos meus pés, das lágrimas dos meus olhos. Então ele disse: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E a declaração do verso 10: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Cristão tem aflição. O próprio Cristo disse: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo fala de dias maus. E aí 1 João 5,19 diz: sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Então a igreja caminha, ele diz, no meio de um mundo que jaz no maligno, e essa igreja precisa continuar proclamando: olha, eu adoro o Deus que me ouve, eu adoro o Deus que me responde, eu adoro o Deus que vem ao meu encontro. Mateus 14, você vai descobrir que quando os apóstolos vão atravessar o lago, e eles ficam em grande dificuldade porque o vento era contrário, diz que lá por volta da meia-noite, Jesus Cristo vem andando, depois da meia-noite, Jesus Cristo vem andando ao encontro deles, andando sobre as ondas do mar. Jesus Cristo vem andando sobre as ondas do mar. E aí alguns cristãos hoje, eles acham que o Cristo não vem ao encontro, e alguns acham que até o Cristo não responde, e aí até os outros acham que, olha, nós vamos orar por um desencargo de consciência. Irmãos, eu continuo crendo num Deus que me ouve, num Deus que responde, num Deus que vem ao meu encontro. O Deus que nós adoramos é um Deus presente, acima de toda e qualquer situação. Não existe nada impossível para Deus, diz a Bíblia. E então, se esta geração ela é chamada para não crer
como todas as gerações. Na época de Noé já foi a mesma coisa, mas a cada dia nós somos bombardeados por várias coisas que tentam afastar as pessoas da igreja, da comunhão. Se troca, vamos trocando a situação, e a Bíblia diz: não, o nosso Deus é um Deus que continua nos respondendo. Não vamos morrer que nem Antônio Marcos, para dizer na sua vida, aí ele escreve outra sobre o jovem triste, mas dizendo que eu queria conversar com Deus, mas eu não sei rezar. Eu queria contar os problemas meus e dos sonhos meus. Ele disse: mas eu queria saber por que ninguém me respondeu, se a felicidade existe ou se é só um sonho meu. A felicidade existe, e a felicidade é estar debaixo da ação de Deus. Deus diz assim: ser forte e corajoso, porque eu te ajudo. A Bíblia diz: eu sou contigo por onde quer que andares. A Bíblia diz: não se turbe o coração, credes em Deus e credes também em mim, porque mesmo depois de tudo, se isso tudo se acabar, lá em João 14, ele ainda vai dizer: eu vou e volto e te receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então que Deus continue nos abençoando, e cada um de nós possa continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e lembrando que o Deus que você veio adorar é o Deus que te ouve, é o Deus que te responde, é o Deus que vem ao teu encontro. Não existe nenhuma dificuldade que você vá ou esteja enfrentando que seja além do poder de Deus. O salmista diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Mas se tudo vai bem, então vamos para Efésios 1:3, quando Paulo diz: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção. E aí nós vamos para Romanos 8:28, muito mais conhecido, que ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Esse é o Deus que nós viemos adorá-lo. Então não negocie a sua fé, nem os seus princípios cristãos, porque Deus te ouve, Deus te responde, Deus vem ao teu encontro. E Deus nos abençoe. Amém.